Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma maravilhosa e toda especial. Graças ao nosso bom Deus, nós sempre estamos buscando nele a condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Isso é bom. Queridos, quando nós nos comprometemos com uma verdade, de falar a verdade, nós temos também a preocupação com o bem-estar das pessoas. Estou gravando esse vídeo hoje até para trazer um alerta. O que nós temos visto na internet são muitos que têm conduzido as pessoas ao erro, sem fazer uma exegese do texto, sem falar no mínimo do contexto. E eu estava ouvindo outro dia, e é sobre isso que eu quero falar, um cidadão dizendo que falar de congregar-se, de levar as pessoas ao templo, isso é antibíblico, isso é uma mentira que a Bíblia ela tem alertado, ela tem falado sobre isso, ou que nós temos usado a Bíblia para falar esse tipo de mentira. E ele usou o texto de João capítulo 4, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E quando a mulher disse assim, Senhor, do versículo 20 ao 26, Senhor, os nossos antepassados, eles adoraram nesse monte. Vocês, os judeus, adoram em Jerusalém, que dizem que é o lugar que está certo adorar em Jerusalém. E Jesus, ele fala para aquela mulher que, olha onde é que eles procuram encontrar brecha para lançar o erro. Jesus disse assim, mulher, não é nem nesse monte e nem em Jerusalém que se deve buscar, se deve adorar. Porque vem um tempo, e a hora já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí eles se apropriam, fazem uma exegese errada sem trazer o contexto histórico e leva aqueles também que não têm esse interesse e que não têm interesse de conhecer a verdade e não têm interesse de pesquisar, leva essas pessoas ao erro. O que a mulher samaritana está expondo para Jesus é que existia uma tradição entre eles naqueles dias, como também uma briga religiosa. Porque se você olhar o contexto histórico, tanto samaritano e judeu eram o mesmo povo. Esse é o primeiro ponto. Quando Davi era rei, ele unificou Israel. Quando Salomão assume o trono, depois da morte de Davi, Salomão ele assume o reino, continuou as 10 tribos. Depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume o trono. E aí ele vai pedir conselhos para os anciões dizem, se você governar com mão de ferro como foi o seu pai, esse povo, eles já estão cansados de impostos, para que Salomão tivesse toda aquela glória. É claro que ele cobrava imposto do povo. Só que ele vai pedir conselhos para os jovens, para uma liderança jovem, e eles aconselham Roboão que se seu pai foi duro com aquele povo, ele deveria ser mais ainda. E isso consistiu em quê? Em uma divisão, através de Jeroboão I, dividiu-se as tribos. 10 tribos ficou com Jeroboão I e Roboão ficou simplesmente com 2 tribos, Judá e Benjamim. Se instalou 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Judá e Israel. Uma capital ficou sendo em Samaria
e Judá ficou sendo em Jerusalém. Samaria, tudo que foi construído em Samaria, para os que ficaram em Judá, era construído de forma ilegítima. Por quê? Porque o Senhor já tinha dito que só em Jerusalém poderia se erguer o templo legítimo que tem base bíblica é em Jerusalém. Quando eles construíram um templo em Samaria, que ela ficou agora sendo a capital, eles construíram o templo e eles constituíram sacerdotes. E eles constituíram tudo que havia no templo em Jerusalém, eles construíram lá em Samaria. Então, tudo que foi construído em Samaria foi construído, a visão do judeu, de forma ilegítima. Não é verdadeiro. Por quê? Porque construíram um templo, constituíram o sacerdote, os levitas, e assim eles fizeram. Então, essa briga, samaritano e judeu. E é justamente isso que a mulher samaritana está perguntando para Jesus. E uma outra coisa importante é que, se num monte os samaritanos buscavam o Senhor, os judeus buscavam em Jerusalém, que era no templo, mas a questão é, que eu quero trazer para esses hereges aí que estão na internet falando um monte de aberrações. Quem garante que quem está em Samaria, alguns estão buscando verdadeiramente? Que não é no monte, não é no templo. A briga aqui não é o templo. Eles estão lá no monte. Eles estão buscando o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade? Como aqueles que dizem que estão certos lá no templo, eles estão, alguns, não estou generalizando, estão buscando a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade? Se a questão aqui é o congregar-se, só que o que Jesus está falando é de sinceridade. O que Jesus está falando é que uma busca por Deus ela tem que ser verdadeira, em espírito e em verdade. Tem que ser com verdade. Não tem que ser fingido. Por quê? Porque em Atos, a gente vai observar quando Pedro vai subindo ao templo. Quem era que eles estavam indo ao templo? Agora, nós vamos observar claramente que havia um paralítico ali na porta do templo. E aqueles que buscavam no templo passavam todos os dias e não via a necessidade de que aquele homem tinha de uma cura. Alguém que se encontrou com Jesus e foi liberto das tradições, foi liberto desse paganismo e agora entende o que de fato é reino. Eles olharam para aquele homem e disseram: nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a prova é que aquele homem entrou no templo. E quem estava lá buscando a Deus ficaram perplexos e admirados. Atos capítulo 3. Ficaram admirados, perplexos, porque aquele homem era aleijado e agora estava andando. Jesus conta uma parábola, e ele apanhou pelos salteadores. Roubaram, bateram e deixaram quase morto. Passou ali um sacerdote e passou ali um levita. Agora, quem foi que demonstrou compaixão? Um samaritano. Um samaritano. Curou as feridas daquele homem, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e diz: o que ele gastar a mais, quando eu retornarei, ele pagaria. O que eu quero dizer para você
é que Deus ele sempre procura pessoas sinceras e verdadeiras que tenham compromisso com a verdade e não levar as pessoas à mentira. Porque o próprio Deus ele ordena que o seu povo se congreguem. Isso vai derrubar todo o conceito errado dessas pessoas que estão aí dizendo que não se deve congregar. Porque o próprio Deus, você vai observar, Deus habitava em tabernáculos e em tendas. Um dia o próprio Davi quis construir um templo para o Senhor. O Senhor não permitiu, porque disse que ele era um homem sanguinário. Mas o Senhor, ele providenciou todos os materiais. Quando Salomão assume, Salomão foi quem edificou ao Senhor, não foi para o homem não, ao Senhor, um templo. Aonde é que está isso? Segundas Crônicas, capítulo 2, verso 1. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 5. Um templo foi edificado ao Senhor para que o povo se congregasse. Agora, um dado interessante, você pode dizer, mas isso está lá no Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, aonde era que o povo estava reunido? Todos estavam reunidos no mesmo lugar, e eles estavam no templo. E ali diz todos por quê? Porque agora, uma vez o reino sendo instalado em nós, não havia um conceito religioso, havia uma visão de reino. Quando diz todos, ali era judeu, ali poderia ser um povo de uma outra etnia, podia ser um grego, poderia ser um romano, sabe? Poderia ser uma pessoa que estavam lá da Ásia. A prova é que quando o Espírito Santo desce, cada um falava na sua própria língua de origem. Significa dizer que ali não só tinha um povo só, não tinha só judeu. Agora não, era só samaritano. Não, todos estavam reunidos, todos, porque o reino de Deus, o reino de Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos libertamos desta mentalidade religiosa. E nós agora passamos a conhecer o que de fato é liberdade em Cristo para buscar, porque o reino está instalado em nós. Mas isso não nos tira de forma nenhuma a obrigação que temos de nos congregarmos, de exercer comunhão. Essas pessoas que ficam dizendo que não é para se congregar, porque os pastores querem, você dá o dinheiro que você quiser, você não é obrigado. Então, vamos nos despertar para isso, gente. Vamos deixar de estar caindo em falácia de pessoas que não têm compromisso com a verdade e querem ganhar simplesmente seguidores. Querem like. Por quê? Porque vamos para a Bíblia. Eu falei Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Novo Testamento. Agora vamos também para Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Aonde o Senhor Jesus diz, não deixem as vossas congregações, como é costume de muitos. Os desengrejados não querem se submeter a autoridades, não exercem comunhão e agora fica dizendo que não se precisa se congregar. Para você servir a Deus, você não precisa de igreja. Isso é mentalidade de desengrejado, de desobedientes, que não reconhece a autoridade, porque o Senhor, Ele escolheu homens, capacitou-os para que eles viessem assim dar seguimento a esta obra. Líderes espirituais. Por que Ele escolheu os apóstolos? Foi para que eles dessem seguimento. Para que escolheu-se os pais da igreja? Para que desse seguimento à obra. Sempre vamos precisar de líderes que nos conduzem na palavra.
Porque muitos trabalham e não têm muito tempo de fazer um seminário, de estar estudando a Bíblia. Então, bom é você ir à casa de Deus, você exerce comunhão e você aprende da palavra porque tem alguém lhe instruindo. Essa é a visão de reino. Essa é a visão bíblica. E o escritor aos Hebreus, isso aqui é Novo Testamento, não é Antigo Testamento não. A igreja primitiva, ela se congregava de casa em casa porque havia perseguição. Mataram Jesus, depois mataram Estevão, depois mataram Tiago, prenderam Pedro para matar no período das festas comemorativas. Então observe, era uma das razões pelas quais a igreja primitiva não construía templo, por causa da perseguição. E isso, essas pessoas que não têm compromisso com a verdade, elas não explicam isso porque ela não quer que você saiba. É a ponto que quando Pedro foi preso, tinha um grupo de irmãos orando em uma casa. E Pedro, quando foi liberto pelo anjo do Senhor, ele bateu na porta desta casa. Tinha um grupo reunido. Então eles se reuniam em grupos familiares, é porque não podia ter um lugar específico. Mas hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade. É verdade que a Bíblia diz que Deus ele não habita em templo feito por mão humana. Ou seja, o que eu não posso dizer é que Deus está num tijolo. Porque nós somos o templo. Mas nós podemos construir um ambiente onde nós podemos nos reunir para buscar a presença de Deus. Para nós buscar a face do Senhor, exercer ali comunhão. Essa é a ideia, de construir um ambiente onde nós podemos juntos celebrar o nome do Senhor, buscar a sua presença, enaltecer a Ele. E a palavra de Deus diz: congregai-vos, não deixe as vossas congregações, como é costume de alguns, que nós não venhamos cair em falácia, mas ir para a Bíblia. Eu estou mostrando os versículos, os capítulos, os livros, para você pesquisar, para a gente não ser enganado e nem enganados. Agora você quer que as pessoas, esses que estão dizendo que a igreja não precisa, para ser um cristão, não precisa ir para a igreja. Você quer receber um grupo de irmãos 2 ou 3 vezes por semana, 30, 40, 50 irmãos na tua casa? Você quer receber, já que você é tão santo, que não precisa de uma igreja? Se nós desejássemos como os irmãos da igreja primitiva, então vamos reunir na casa dos irmãos. Já que não é para ir para a igreja, vamos nos reunir na casa dele. Você quer receber um grupo aí de 30, 40 pessoas, 3 ou 4 vezes, 3 vezes o máximo por semana? Então a gente tem que avaliar as coisas antes de ir para a internet e falar um monte de asneira, sem nenhum princípio, que não tem compromisso com a verdade, que não exerce comunhão, que não tem coragem de abrir nem a porta da casa para receber um grupo de pessoas para fazer uma oração na casa dele, porque ele acha que ele não precisa. Então a gente vai ver claramente que são esse tipo de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Mas a Bíblia sempre vai nos mostrar que nós temos que estar juntos. A Bíblia diz: é melhor andar 2 do que 1. Comunhão. Quando os santos se reúnem, não tem salmo, não tem louvor, tem revelação, interpretação, visões. Faça-se tudo para a glória de Deus. Não há lugar melhor para exercermos isso do que na casa de Deus, em um ambiente onde nós denominamos a casa do Senhor. Porque Davi poderia não ter proposto no seu coração em construir uma casa de Deus. Em 1 Crônicas 17, o mesmo Senhor diz assim: Davi, eu andei em tendas e em tabernáculos. É só ler o capítulo todinho. Mas foi algo do coração de um homem que reconhece o que é graça de Deus, o que é favor de Deus. E então ele sentiu-se, não foi Deus que mandou, ele sentiu como
gratidão no seu coração por Deus ter feito por ele, tirou do meio das malhadas e colocou ele colocou ele entre os grandes, ele externou gratidão e amor a Deus no seu coração. Se Deus me tirou do meio das manadas e me fez ser rei de um povo, por que não construir um lugar de habitação para o meu Deus, já que a arca da aliança vive em tabernáculo e em tendas? Vocês estão entendendo o que é gratidão? Não é que Deus mandou, colocou uma arma na cabeça de Davi e disse: agora vai lá, Davi, como tu construiu para tu, agora constrói para mim. Não, é algo que é do coração do homem. Tem muita gente que oferta, tem muita gente que dão realmente grandes ofertas no reino de Deus, é porque são gratos. São gratos. Não são hipócritas, são gratos pelo que têm e pelo que Deus deu a eles. Pela condição que Deus deu e eles dão. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo agora e concorda com o que eu estou falando, porque existe um espírito de gratidão no seu coração pelo que Deus fez pela vida deles. Não é uma minoria que não são gratos nem pelo que tem. E ainda estão induzindo aqueles que também não são gratos a dizer: é mesmo, é verdade, são pastores ladrão. Você não é obrigado a dar o que você não quer. Mas também não tira a gratidão do coração daqueles que voluntariamente eles dão. Então vamos deixar de hipocrisia. Se você não concorda, se você não aceita, isso é problema seu. Agora não induz as pessoas ao erro. Porque pode recair juízo sobre a sua vida. E isso se torna perigoso quando você se torna uma pedra de tropeço no caminho de alguém. Porque você não está abrindo os olhos das pessoas com isso. Vocês estão ocultando a verdade das pessoas simplesmente atrás de seguidor. E não à procura de fato fazer discípulo. Então, eu estou gravando esse vídeo justamente para que as pessoas venham entender o que é reino de Deus. O que é reino de Deus. Reino de Deus é um compromisso sério que você assume. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 9 ao 13, ele fala claramente a esse respeito. Paulo ele começa dizendo: porventura você vai atar a boca do boi que trabalha? Ou tirar o salário daquele que trabalha? Você quer trabalhar numa empresa e não quer receber no final do mês? E aí ele diz: quem vive do altar, que coma do altar. Ou essas pessoas que são contra isso, é só na igreja? Na igreja não tem alguém que trabalha? Só tem desocupado? Parece que só tem desocupado na igreja, ninguém trabalha na igreja, só tem desocupado. Então o desocupado não deve ganhar. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Você vai atar a boca do boi que trabalha, ou seja, o boi vai trabalhar e você não vai dar de comer para ele? Qual será o resultado? Você vai querer passar anos estudando em uma faculdade, aí você se forma, você é um médico, você é um engenheiro, você é um arquiteto. Aí não, mas você não vai receber salário não, porque não precisa, não deve. E você vai dizer: e todo o meu investimento que eu fiz, todo o meu trabalho, porque eu me esforcei para me formar, então eu vou trabalhar sem salário? Aí Paulo era uma pessoa entendida, ele era um mestre, ele não era uma pessoa leviana. E aí ele diz: quem prega no altar, que viva no altar. Se eu estou instruindo pessoas, abençoando vida de pessoas, porque eu oro na minha casa, eu busco a presença de Deus, eu estudo a palavra, eu busco a orientação de Deus para estar trazendo ensino para as pessoas, para que elas sejam instruídas na verdade. Eu acho tão interessante que as pessoas pensam que Jesus, ele não recebia a oferta das pessoas. Se Jesus, que é Jesus, que é dono do ouro e da prata, Filho de Deus, ele tinha, as pessoas ofertavam, ajudavam. A prova disso, que Judas Iscariotes, ele era um tesoureiro.
Olha João 11. Quando a mulher derrama aquele vidro de bálsamo nos pés de Jesus, o próprio Judas disse assim, ela não poderia ter vendido e dado dinheiro aos pobres? E a narrativa vai mostrando que lá nos versículos seguintes, isso é porque ele era ladrão, não porque ele amava aos pobres, ou seja, porque ele tirava dinheiro do próprio gasofilaço, da bolsa, onde ele era o tesoureiro. Então, devemos observar as coisas com mais atenção e estudar.